Como vocês viram, toda vez que existe uma substância quiral, existem, na verdade, pelo menos um par de enantiômeros, ou seja, duas substâncias. Como as substâncias são diferentes e têm atividades diferentes, elas precisam ter uma diferença no seu nome para podermos distingui-las. Então, para isso, foi feita a nomenclatura RS. R de rectus, que significa direita, e S de sinister, que significa esquerda. A primeira coisa que devemos fazer é estabelecer a prioridade dos 4 grupos ligados ao centro de quiralidade, baseado no número atômico decrescente. Então, é isso que nós vamos observar neste exemplo. O centro de quiralidade está ligado ao bromo, ao flúor, ao oxigênio e ao hidrogênio. Vamos colocar esses 4 substituintes em ordem decrescente de número atômico. O bromo tem número atômico maior, depois vem o flúor, depois vem o oxigênio e depois vem o hidrogênio. Fazendo esta sequência, nós vamos ter que o bromo é o número 1, flúor 2, oxigênio 3, hidrogênio é o número 4. Desenhando de novo essa estrutura e colocando estes números, o bromo 1, flúor 2, oxigênio 3 e o hidrogênio 4, nós vamos ter este desenho desta forma e, prestando bem atenção, que o número 4, que é o hidrogênio, ele está com o tracejado, que significa que ele está para trás do plano da tela. Colocando agora o enantiômero dessa substância, nós vamos também fazer a mesma numeração. Bromo, prioridade 1, flúor 2, oxigênio 3, hidrogênio 4. Depois de colocarmos esta numeração, nós vamos observar o seguinte, aqui mostrando esse modelo. Com o grupo 4 para trás do plano, se eu giro do 1 para o 2 para o 3, eu estou girando no sentido anti-horário. Se eu estou girando no sentido anti-horário, eu coloco então a letra S. Se nós observarmos a sequência neste outro, 1, 2, 3, nós estaremos girando no sentido horário. E o sentido horário, nós colocamos a letra R. Vejam que, se a sequência dos números for girar no sentido horário, o composto vai levar a letra R. Se girar no sentido anti-horário, é a letra S. Então, olhando aqui os nossos dois exemplos. 1 para o 2 para o 3, eu vou girar no sentido anti-horário. Então, se eu estou girando no sentido anti-horário, este é o enantiômero S. Olhando este outro, 1, 2, 3, eu estou girando no sentido horário, então ele é o enantiômero R. Assim que nós designamos. Este vai ser o enantiômero S, ou seja, eu vou colocar na frente do nome IUPAC deste composto um S e na frente do nome IUPAC do composto a letra R, designando cada enantiômero diferente. A nomenclatura RS vai primeiro estabelecer a prioridade do átomo que está ligado diretamente ao centro de quiralidade. Depois que nós fazemos essa ordem de prioridade, nós devemos ter que, com o grupo 4 para trás, nós fazemos essa sequência do 1 para o 2 para o 3, fazendo o ciclo, girando no sentido anti-horário ou girando no sentido horário. Vamos agora olhar no site do ChemiTube 3D
alguns exemplos. Aqui nós temos o exemplo deste composto. Nós temos o enantiômero R e aqui o enantiômero S. Então vejam que eles são diferentes, o R do S. Olhando agora aqui, nós temos este composto. Vejam que existem 4 grupos ligados ao carbono. Nós temos um grupo amina, que é esse azul, que é o número 1, um grupo carboxila, que é o número 2, e nós vamos ter uma metila, que é o número 3. Mas, desta forma, o número 4 está para frente. Para a gente poder fazer a sequência da ordem de prioridade para saber se é R ou S, eu tenho que colocar este grupo 4 para trás do plano. Então, eu giro colocando desta forma. Depois que a gente gira, vocês vejam que nós temos o número 1, que é o grupo em azul, o número 2, que é o grupo que é a carbonila, do grupo carboxila, e o número 3, que é a metila. Fazendo assim, eu vou do 1 para o 2, depois para o 3. Eu estou girando no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, é o S. Olhando este outro composto, já temos um composto diferente. Aqui nós temos o carbono, que é o centro de quiralidade, ligado a um hidrogênio, a um cloro, a um grupo cianeto e a um álcool, grupo CH2OH. Aqui vai ser o número 1, este vai ser o número 2 de prioridade, aqui o número 3 e o hidrogênio que está lá atrás é o número 4. Então, dessa forma, nós temos que o 1 vai para o 2, o 2 para o 3, o 3 volta para o 1 e nós temos que estamos girando no sentido horário. Se é no sentido horário, este é o enantiômero R. Usando esse modelo aqui do computador, fica fácil da gente girar a molécula. Posso girá-la em várias posições, isso é muito fácil. E aí eu vou mostrar para vocês como que nós vamos lidar com as moléculas onde nós não podemos girar desta forma. Então, nós vimos aqui que este composto que nós usamos como exemplo, ele é o enantiômero S. Nós fomos lá no QMTube 3D e olhamos as configurações. Aqui também os outros 2 endereços que nós estivemos para ver esses 2. Agora, colocando de novo este enantiômero S desta forma, nós vamos ver que quando nós usamos o plano, seja do papel, seja aqui do computador, fica mais difícil da gente girar ele. E aí nós vamos ter que nos acostumar a ver esta molécula em 2 dimensões. Por exemplo, se nós girarmos um pouco a molécula, nós vamos ver essa nova forma de desenhá-la. Então, ao invés de desenhar desse jeito, eu girei um pouco, coloquei os 2 grupos, o de cima e o de baixo, para trás do plano e esses 2 grupos no horizontal para cima do plano. Nós temos ainda o tetraedro, só que desenhado de uma outra forma. 2 para trás, 2 para frente. Eu posso rodar um pouco esta parte aqui de cima e vejam, colocar a hidroxila para trás, o bromo vem aqui para a direita e o hidrogênio para a esquerda. Eu fiz aqui uma pequena rotação, só dessa parte da molécula, mantendo o flúor no mesmo lugar. Vejam que eu criei uma nova maneira de ver essa mesma substância. Rodando de novo, nós podemos ver de uma maneira um pouco diferente. Seria bem parecida com essa. Colocamos o flúor no plano da tela, hidroxila e bromo para frente da tela e o hidrogênio para trás.
De novo, rotacionando só aqui a parte de cima, só que dessa vez para a esquerda, nós criamos esta nova forma de desenhar a mesma substância. Nós só giramos, só fizemos uma rotação aqui. Também podemos representar desta outra forma, colocando dois substituintes no plano, um para trás e um para frente. E também podemos rotacionar de novo. Vejam que aqui eu tenho 7 maneiras de desenhar a mesma molécula, só mudando a forma como eu estou representando. Mas ainda temos mais outras maneiras. Se eu rotacionar um pouco mais, eu coloco a hidroxila para cima, o flúor vai ficar para a lateral. Então vejam que esses dois substituintes estão no plano da tela. Temos o bromo para frente e o hidrogênio para trás. Fiz essa rotação e já modifiquei de novo a forma de ver essa molécula. Eu também posso passar um eixo e girar. Esses dois substituintes vão para cima e esses dois vêm para baixo. Só que prestem bem atenção, o bromo estava para frente do plano, aqui ele vai ficar para trás. E o hidrogênio estava para trás, ele vem para frente. Mas o que eu fiz? Eu só rotacionei, eu não mudei a substância. Então é importante notar que todas essas estruturas representam o mesmo enantiômero, que é o enantiômero S. A única coisa que eu estou fazendo é rotacionando, como eu tinha feito no ChemiTube 3D, só que aqui eu estou fazendo no plano. Em algumas delas, o hidrogênio, que é o grupo de prioridade 4, está para frente do plano. Então, aqui, nesta daqui e nesta daqui. Em todas as outras, o hidrogênio está para trás do plano. Bom, qual é a consequência disto? Quando nós temos o grupo 4 para frente do plano, que é o caso dessas 4 estruturas, que são da mesma substância, não esqueçam. Lembram-se que, para a gente fazer a configuração absoluta do centro de quiralidade, nós colocamos o grupo 4 para trás do plano, dessa forma. Então, nós podemos fazer a sequência e ver se está em sentido anti-horário ou sentido horário. Porém, quando nós temos o grupo de prioridade 4 para frente, nós devemos fazer uma pequena mudança. Olhando aqui, nós temos o grupo 4 para frente, como está aqui em cima. E aí, nós vamos fazer da mesma forma. O 1 indo para o 2, indo para o 3, aqui está em sentido horário, aqui está em sentido anti-horário. Mas como o grupo 4 está para frente do plano, nós vamos inverter. Ao invés desse ser o S, ele vai ser o R. Ao invés de ser o R, ele vai ser o S. Nós vamos manter a estrutura do jeito que ela está. Vamos fazer a sequência do 1 para o 2 para o 3. Mas, se o grupo estiver para frente, nós vamos considerar a outra letra. Em vez de S, aqui é R. Em vez de R, aqui é S. Então, só para recordar, sempre ocorrerá a inversão de R para S ou S para R quando o grupo 4 estiver do mesmo lado do observador, ou seja, quando ele estiver para frente. Se o grupo 4 estiver para trás do plano, eu não preciso fazer essa inversão. Quando nós tivermos a situação do grupo 4 no plano, aí nós vamos ter que fazer uma outra coisa. Nós vamos primeiro trocar dois substituintes. Por exemplo, eu troco o hidrogênio que está no plano pela hidroxila que está para trás do plano. Faço essa primeira troca. Troco o hidrogênio que vai para trás e a hidroxila que vem para o plano. Depois que eu faço essa primeira troca, eu ainda tenho que fazer uma segunda troca. No caso aqui, eu troquei o grupo 1 pelo grupo 2. Vejam que o bromo, que estava no plano,
veio para o lugar do flúor e o flúor veio para o lugar do bromo. Temos aqui a estrutura depois das duas trocas. Agora sim eu posso ver como que está a sequência. No caso do 1 para o 2 para o 3, nós temos essa sequência girando no sentido anti-horário. E o sentido anti-horário é o enantiômero S. Para eu colocar o grupo 4 para a posição correta, que é a posição para trás do plano, eu tive que fazer duas trocas. Uma primeira troca e uma segunda troca. Por que isso? Porque quando a gente troca uma vez só, a gente produz o enantiômero. Quando eu troco apenas um substituinte com outro, eu fiz o enantiômero R. Por isso que, para poder chegar ao mesmo composto que eu tinha originalmente, eu tenho que fazer duas trocas. Então, duas trocas de substituinte levam ao mesmo composto. Aqui eu tenho mais um exemplo. Temos aqui o hidrogênio está no plano. Aqui eu tenho um composto que tem cloro, oxigênio, carbono e hidrogênio. Cloro é o número 1, oxigênio 2, carbono 3 e hidrogênio 4. Mas o que aconteceu? O hidrogênio está no plano. Ele vai ter que ir para trás do plano antes de eu poder fazer a sequência das prioridades. Primeiro eu troco o hidrogênio pelo oxigênio, o hidrogênio ficou para trás e esse grupo veio para o plano. A segunda troca eu posso fazer entre esses dois, o 3 e o 2, ou entre o 1 e o 3, ou até entre o 1 e o 2. Aqui tanto faz. Neste caso eu fiz entre o 3 e o 2. Coloquei esse grupo para a esquerda e este para a direita. Com a segunda troca, nós chegamos ao mesmo composto. Agora, de novo, o 1 está indo para o 2 e para o 3 no sentido anti-horário. Esse é o enantiômero S. Nós vemos que, até o momento, os átomos que estão ligados direto no centro de quiralidade, eles são diferentes. Então, vejam que nós tivemos cloro, oxigênio, carbono, hidrogênio, e com isso ficou muito fácil da gente fazer a ordem de prioridades. Todos eles vão ter números atômicos diferentes. Mas nós vamos ter situações onde ocorre um empate no número atômico, como neste caso aqui. Ligados ao carbono, que é o centro de quiralidade, nós temos oxigênio, hidrogênio, carbono e carbono. Ocorreu um empate. Eu tenho 2 carbonos. Cada carbono está ligado a 2 hidrogênios. Então, vocês vejam que eu tenho empate em tudo, tanto por serem carbonos, quanto porque cada carbono tem ligação com 2 hidrogênios. Para a gente desempatar, nós temos que olhar o próximo elemento que vem após este carbono. Então, vejam que eu estava olhando os carbonos que estavam diretamente ligados ao centro de quiralidade. Agora eu caminhei mais um carbono. Então, deste outro carbono que está na sequência, nós vemos o seguinte: este carbono está ligado a 2 carbonos e um hidrogênio. Então, aqui eu tenho um hidrogênio e 2 carbonos. Este carbono está ligado a um carbono e 2 hidrogênios. Então, vejam que carbono, carbono coincidiu, mas aqui já começa a ter um desempate, porque como este carbono está ligado a 2 carbonos e este está ligado somente a um carbono, este ganhou. Porque desempatou, carbono tem número atômico maior que hidrogênio, então aqui houve um desempate, e este então é prioridade 2, e aqui é prioridade 3, e este é prioridade 4. Só recordando
Quando nós chegamos a uma situação onde existe um empate, esses dois carbonos têm a mesma situação. Eles estão ligados a um carbono e dois hidrogênios. Um carbono, dois hidrogênios. Ocorreu o empate. Então, eu vou olhar o próximo que vem aqui e o próximo que vem aqui. Essa situação. Neste próximo, tem dois carbonos. Este só tem um carbono ligado a ele e dois hidrogênios. Então, aqui é que houve o desempate. Dois carbonos aqui e um só aqui. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e prioridade 4. Vejam que prioridade 4 está para a frente do plano. Se eu fizer assim, ó, 1, 2, 3, ele vai no sentido anti-horário, então seria o S. Mas o grupo 4 está para a frente do plano, então é R. Uma outra situação que também vai ocorrer um empate no número atômico, ligado diretamente a esse centro de quiralidade, nós temos oxigênio, hidrogênio, carbono e carbono. Prioridade 1 já vai para o oxigênio, que tem maior número atômico. A prioridade 2, a princípio, nós temos o empate, carbono e carbono. Temos que olhar quem são os elementos que estão ligados em cada um desses carbonos. Temos aqui oxigênio e dois hidrogênios. São esses aqui, eu coloquei aqui. Neste carbono, nós temos 3 carbonos. Carbono, carbono, carbono. Como o oxigênio tem número atômico maior que o carbono, a prioridade 2 vem para cá e a prioridade 3 para cá. A prioridade 4 vai estar no hidrogênio. De novo, 1, 2, 3, sentido anti-horário seria o S, mas como prioridade 4 está para a frente do plano, é o R. Então, esse aqui é o enantiômero R. Nós temos que observar os substituintes. Se chegou no empate, temos que observar o próximo. Aqui o próximo é oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui são 3 carbonos. Ocorre agora o desempate. Nesse próximo exemplo, nós temos também carbono, que é o estereocentro. Para cá nós temos um carbono, outro carbono, outro carbono e outro carbono. Então, agora nós temos inicialmente 4 carbonos. Aí nós temos que olhar quem são os próximos. Nestes 3 aqui, nós temos outro carbono e hidrogênios. E aqui eu só tenho hidrogênios. Neste daqui eu tenho oxigênio. Mas é interessante observar, quando nós temos ligação dupla, nós vamos considerar o seguinte. O carbono é como se ele estivesse ligado a este oxigênio, que é o que ele está realmente, mas a um outro oxigênio. É como se existisse um oxigênio a mais fictício. E este oxigênio está ligado a um outro carbono. Então, ao invés de eu considerar a carbonila somente assim, eu vou considerar desta forma. Este carbono é como se ele estivesse ligado a este oxigênio e mais um outro oxigênio. Por isso que nós temos 2 oxigênios aparecendo aqui. Então, é este oxigênio e mais um outro oxigênio. E o hidrogênio. Desta forma, ele vai receber a prioridade 1. Aí ficou a dúvida entre esse lado e esse lado aqui, entre esse substituinte ou esse. Esses 2 carbonos são 2 grupos CH2. Houve um empate, eu tenho que olhar o próximo. Aqui o próximo é um carbono ligado a 3 hidrogênios e este carbono está ligado a um carbono e 2 hidrogênios. Aqui ocorreu o desempate. É um carbono e aqui só tem hidrogênios. Número 2 vem para cá, número 3 aqui
E o número 4 é este que só está ligado a hidrogênios. Vamos fazer aqui a sequência. 1 indo para o 2, o 2 para o 3 e voltando para o 1. Então, estamos girando no sentido horário. Se rodando no sentido horário, significa que seria o R. Mas como o grupo 4 está para frente, então é o S. Olhando aqui, regra de ouro. No empate, ganha o carbono com menos hidrogênios, na ausência de um heteroátomo, que é o caso aqui. A gente vai ter que o carbono com menos hidrogênios é o que vai ganhar. Aqui mais uma situação, que é uma situação onde a gente tem ligação dupla carbono-carbono e ligação tripla carbono-carbono. Nós vemos aqui que, de novo, prioridade 1 vai ser o oxigênio, prioridade 4 a gente já sabe que é o hidrogênio. O empate fica entre esses dois grupos. Quando nós temos ligação dupla carbono-carbono, nós vamos também seguir uma regra que é, para cada carbono, eu tenho mais um carbono extra, hipotético. Então, seria isso daqui, carbono com mais um e o outro também com o outro. No caso da ligação tripla, para cada carbono surgem 2 carbonos hipotéticos. Então, nós vamos ter essa situação, quando é tripla e quando é dupla. Olhando aqui de novo, nós vamos ver o seguinte. Neste primeiro carbono da tripla, é como se eu tivesse 3 carbonos ligados a ele. Olha, veja aqui esse primeiro da tripla. 1, 2 e 3. Para este carbono da dupla, nós temos 1, 2, tá? Aqui, ó, 1 e o hipotético, mas ainda tem esse outro aqui. Então, também tem 3 carbonos. Então, vejam que coincidiu aqui com coincidiu aqui. Então, por enquanto, ainda está empatado. Aí, nós temos que olhar agora o próximo. O próximo carbono da dupla e o próximo carbono da tripla. Esse próximo carbono da dupla seria este daqui. Este carbono tem um carbono hipotético e 2 hidrogênios. Tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono. No caso da tripla, nós vamos ter que este carbono da tripla está ligado a um hidrogênio, por isso que tem aqui hidrogênio, mas está ligado a 2 carbonos hipotéticos, por isso que eu tenho esses 2 carbonos aqui. Então, comparando agora este com este, nós vemos que aqui é um carbono e 2 hidrogênios, aqui são 2 carbonos e um hidrogênio. Então, a prioridade maior está para esse lado do que para esse daqui. Por isso que prioridade 2 é aqui e prioridade 3 é aqui. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e prioridade 4. 1 para o 2 para o 3. Como o grupo 4 está para trás, eu não preciso nem me preocupar com ele. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, girando no sentido anti-horário. Então, esse aqui é o enantiômero S. E eu não preciso trocar nada, porque o grupo 4 já está para trás. De novo, no empate, ganha o carbono com menos hidrogênios, na ausência de um heteroátomo. Então, foi o que aconteceu. Este carbono que vai ter menos hidrogênios, que é o que ganhou a prioridade do que este daqui, comparando este com este. Este vai ter menos hidrogênios do que este, por isso que este vai ter uma prioridade maior do que este daqui.